Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Antes de qualquer coisa, um ótimo domingo para você, o 10º domingo do tempo comum. Então nós teremos para esse domingo o Evangelho de Marcos 3, de 20 a 35, conforme está aí anotado para você conferir. Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho me deixa, sempre que eu leio esse evangelho, me dá um frio na espinha, né? Parece que Jesus está assim, renegando a maternidade, né? Renegando a sua mãe, Maria, e seus irmãos que estavam ali à procura dele. Foram à procura dele porque falavam que ele estava possuído por demônios. E instigados ainda, com certeza, por mestres da lei e outros, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu. Olha, como é que pode então Jesus expulsar o demônio se ele é do demônio? Então é uma casa que está contra a mesma casa, uma pessoa contra ela mesma. Então é impossível isso, né? Se ele fosse de Beelzebu, ele não expulsaria demônio, estaria no lado deles. Mas acontecia o contrário, Jesus expulsava demônios, espíritos maus, lutava contra todo tipo de maldade. Então era uma falsidade, era uma acusação falsa. Fez com que sua mãe, seus irmãos, primos fossem ao encontro dele para levá-lo embora, que disseram que ele estava fora de si. E aí ele dá essa resposta final, que eu comecei falando aqui. Falaram para ele, sua mãe, seus irmãos estão lá fora, à tua procura. Quer dizer, querem levar você embora daqui. Então eles vão, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha para que estavam sentados ao seu lado e diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Fazem a vontade do meu pai. Essa é minha mãe, esta é minha mãe, e esses são meus irmãos. Então veja que interessante, Jesus dá uma resposta inteligente para aqueles que foram falar com ele, não negando a mãe, não negando a família, mas ele está constituindo uma nova família. Não uma família de sangue, diríamos assim, mas uma família fraterna, uma família interessada em vivenciar os mesmos valores que ele estava demonstrando, uma família comprometida com o reino, que era o que ele estava fazendo, né? E então ele vai dizer, ele faz um convite na realidade.
Fala para minha mãe e meus irmãos estarem aqui comigo. Que essa minha nova família deu uma função no mundo. Eu quero que eles estejam comigo. Em outras palavras, é isso que Jesus disse. Ele não está falando, não quero saber deles. Apenas foi uma comparação. Olha, minha mãe e meus irmãos agora em diante é aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esses são meus irmãos. Esta é a minha mãe, né? Então, ele faz um convite. Esse mesmo convite que ele faz aí a sua mãe, seus irmãos, é também um convite feito a todos nós. É um evangelho gostoso de pregar de domingo, viu? Esse evangelho para domingo agora é uma delícia. Para esse domingo é uma delícia falar sobre ele, né? Então, esses daqui são minha mãe e meus irmãos. E aqueles que estão no nosso lado na mesma fé são nossos irmãos, nossas irmãs, nossas mães, nossos pais. Formamos uma grande família, tal qual Jesus está formando ali no Evangelho. Uma nova família, com novos valores, né? E não que a mãe dele não vivesse os valores, muito pelo contrário, mas ele queria chamar a mãe dele. Mãe, vem aqui comigo. Ou mãe faz falta aqui, mãe faz parte desse projeto. Chama meus irmãos, meus primos também, quero que eles participem. Desejo a você um ótimo domingo, fique na paz. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.